todo mundo do mundo! Eu sou a Dani Tomé, mãe da Laura de 1 ano e 5 meses, e hoje vim aqui compartilhar com vocês algumas dicas para fazer o seu bebê dormir a noite inteira. Para começar esse vídeo, vale lembrar que cada bebê é de uma maneira diferente, então muitas vezes o que funciona para um pode não funcionar para o outro. Então hoje eu vim aqui compartilhar experiências que deram certo comigo e fizeram a minha filha dormir a noite inteira desde os 4 meses de idade. A Laura sempre teve problema para dormir durante o dia. Eu me lembro que ela recém-nascida, ela só queria saber de dormir no colo, né? Um bebê recém-nascido dorme em média umas 17 horas. E a Laura de fato dormia, só que só no colo. Eu não conseguia fazer aquela rotina de amamentar e ela dormir 3 horas seguidas direto no berço. Não funcionava com ela. Mas, por outro lado, ela tinha essa vantagem de que ela sempre dormiu bem de noite. Desde as primeiras semanas, eu lembro que bem no comecinho, assim, ela acordava espontaneamente de 3 em 3 horas pra amamentar. Foram pouquíssimas as vezes que eu precisei acordá-la. O corpo é muito engraçado, né? Porque parecia um reloginho mesmo. Quando se aproximava das 3 horas em que ela tava dormindo, o meu peito começava a vazar. Então já sabia que ela tava pra acordar. Então foi isso, no começo ela acordava de 3 em 3 horas, aí logo passou a ser de 4 em 4 horas, depois 5 em 5 horas, e aos 3 meses ela já dormia 6 horas seguidas, o que pra você que é mãe deve imaginar o quão maravilhoso que é isso, né? Dormir 6 horas seguidas é tipo a glória. Inclusive, uma informação, a maioria dos bebês aos 6 meses já está apto a dormir a noite inteira. Então se tiver tudo certo, o seu bebê já pode dormir tranquilamente a noite inteira, você não precisa se preocupar em acordar para amamentar ou para alimentar ele. E esse foi o caso da Laurinha. E qual foi o meu segredo para conseguir fazer isso? Bom, o sono sempre foi uma grande preocupação para mim, então eu lia muito sobre isso, pesquisava direto, procurava, lia muita coisa sobre isso e peguei alguns pontos assim de que basicamente tudo onde eu procurava falava, que era sobre a rotina e os rituais do sono. Parece bem simples, né? Mas muitas vezes você não consegue colocar isso em prática. Então eu me apeguei muito a isso, especialmente sobre a rotina do sono. Então eu sempre usei o artifício da iluminação, sempre estava chegando o horário dela dormir, eu diminuía todas as luzes da casa e música sempre funcionou muito pra ela. Inclusive, se você for optar por usar essa opção de música para fazer o seu bebê dormir, é importante que você use sempre a mesma, para que o seu bebê entenda que aquela música significa que é o horário de dormir. Para o bebê é muito importante saber o que vai acontecer. Então, quanto mais você colocar ele dentro dessa rotina e ele aos poucos vai entendendo que aqueles rituais, aquelas situações vão levar ele até o sono, isso tudo vai ajudar a fazer com que ele durma com mais facilidade, porque ele vai estar meio que já esperando aquela situação. Eu mesma tinha uma playlist do sono, que eu já deixei salva no meu celular, quando dava o horário eu já colocava e sempre funcionava, era infalível. A Laura nunca foi de dormir na minha cama, ela dormiu no meu quarto até os 6 meses, mas no bercinho do lado, mas na verdade ela dormia no meu colo e assim que ela dormia eu colocava ela no berço. Nos primeiros meses eu fazia algo com ela que na verdade não é muito recomendado, que é deixar o bebê dormir no peito, né? Como eu amamentava ela dormia no meu peito e aí depois soltava, né? Eu segurava ela um pouquinho, fazia ela rotar e tal, e depois colocava ela no berço, mas fiz isso durante bastante tempo. Mas como eu falei, não existe exatamente certo e errado. Aquele momento era o chameguinho dela, era o chameguinho que ela precisava para conseguir engrenar no sono. Então, no meu caso, deu certo. E esses rituais também, ao longo dos meses, eles precisam ser mudados, né? Porque conforme o tempo vai passando, o bebê vai crescendo, algumas coisas que você fazia antes acabam não funcionando mais. Então você tem que adaptar sempre uma rotina nova quando você percebe que aquela rotina não tá mais funcionando. Então, por exemplo, aos 9 meses, a minha rotina de sono com ela mudou. Ela parou de dormir no meu peito, até porque aos 6 meses ela foi pro quarto dela, então a gente já mudou o ritual do sono, né? Eu não fazia mais ela dormir na minha cama, ia pro quarto dela, a gente ficava na poltrona, e também ela parou de dormir no peito, né? Eu comecei a colocar ela no berço ainda acordada. Só que foi feito de uma maneira tão calma, tão tranquila, que ela não era aquela coisa de eu colocava ela no berço e ela ficava chorando até adormecer. Não, ela já ia entendendo que aquela era a hora dela dormir, então ela
saía do peito ainda acordada, eu ia conversando com ela, colocava ela no berço, dava boa noite e assim ela dormia. Então foi muito, muito tranquilo, assim, foi tudo aos poucos, óbvio. No começo, muitas vezes eu tinha que colocar e tirar ela de novo do berço, mas aos poucos, assim, com paciência, eu fui tentando, até que deu certo. Nunca precisou ser aquela coisa de eu colocar ela no berço e deixar ela chorando até ela dormir. Já aconteceu algumas vezes, não vou mentir pra vocês, especialmente quando ela tá muito cansada. Acontece ainda hoje. Ela, como eu falei, ela tem dificuldade pra dormir durante o dia. Então muitas vezes durante o dia ela precisa tirar aquela soneca, mas não quer. Então ela fica lutando com sono. E isso é uma coisa que acontece também. Quanto mais o bebê tá cansado, mais dificuldade ele tem de dormir, por incrível que pareça. Por isso que é importante você colocar o seu bebê pra dormir, mesmo nas sonecas durante o dia, sempre no mesmo horário. Porque senão ele vai ficando tão cansado, que ele não consegue dormir. E mesmo hoje, a Laura, com 1 ano e 5 meses, eu percebo o quanto é importante, principalmente a rotina. Embora ela tenha um sono ótimo durante a noite, dorme a noite inteira, bem tranquilo, ainda hoje, se a gente muda a nossa rotina e muda os horários dela, já atrapalha. Então eu vejo principalmente como a rotina é importante para ela conseguir dormir bem e descansar bem. Em vários momentos do desenvolvimento do seu filho, ele vai ter aqueles picos de desenvolvimento que vão interferir no sono do bebê, mas é uma coisa que passa logo, assim, às vezes dura dias, às vezes dura algumas semanas, mas você tem que ter paciência para entender que aquilo é uma fase e que logo você vai conseguir encontrar uma nova rotina para fazer o seu bebê dormir. Eu vou deixar aqui uma tabelinha para vocês verem o tanto de sono que é recomendável para o bebê de cada idade. No caso da Laurinha, ela precisa de aproximadamente 13 horas de sono no total, sendo que ela pode ter de 1 a 2 sonecas. E embora possa variar, no caso dela funciona bem. Realmente ela dorme aproximadamente essa quantidade de horas e normalmente ela tira 2 sonecas. De final de semana um pouco menos, mas durante a semana é bem mais dentro disso daí. E óbvio que a gente sempre fica nessa dúvida, será que meu bebê tá dormindo bem? Será que ele tá dormindo o suficiente? Então eu separei aqui algumas perguntas pra você se fazer pra ver se o seu bebê tá ou não dormindo o tempo que ele realmente precisa dormir. Tem algumas crianças que precisam dormir mais, outras que precisam dormir menos, depende de várias coisas, depende de diversos fatores. Então cada família tem que observar o seu filho pra saber se ele precisa de mais ou de menos horas de sono. Isso funciona dessa forma até com os adultos, imagina com os bebês, né? Mas se você se pergunta se ele dorme o suficiente, tem algumas perguntinhas que você pode ficar atenta. Por exemplo, o seu filho sempre dorme quando anda de carro ou de ônibus? Você precisa acordar o seu filho quase todo dia de manhã? Ele fica irritado, nervoso e manhoso durante o dia? Certas noites seu filho desmaia muito mais cedo do que o horário normal? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, significa que sim, o seu filho está dormindo menos horas do que ele precisa. Então é bom aí tentar adaptar uma nova rotina para que ele tenha um número de horas suficientes de sono. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que essas dicas e as minhas experiências possam de alguma forma te ajudar a conseguir criar aí uma rotina, um ritual de sono para o seu bebê, porque é muito importante, tanto para ele quanto para você e para sua família, né? Que ele tenha boas horas de sono, especialmente à noite, porque isso melhora muito a qualidade de vida de todos vocês, né? Quem dorme bem fica mais bem-humorado, fica mais bem disposto durante o dia também. Então é super importante que a gente consiga criar uma rotina pra eles, né? Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se o seu filho dorme a noite toda ou não e o que você usa pra conseguir fazer com que o seu filho durma ou qual que é a sua dificuldade pra entrar nessa rotina. Deixa aqui nos comentários. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal também e deixa o seu like pra saber se você gosta desse tipo de vídeo. Se você quiser ver na prática tudo isso que eu falei nesse vídeo, eu gravei um vídeo com a nossa rotina noturna. Aí dá pra entender direitinho os rituais e a sequência de acontecimentos que a gente segue durante praticamente todas as noites para que ela tenha as horas que ela precisa de sono tranquilas. Então é isso, gente. Não esquece de deixar o seu like, deixar o seu comentário e se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!